Olá, oitavo ano, bem-vindos a mais uma aula de História. Na aula de hoje, nós iremos começar um capítulo muito especial, que é o capítulo de Segundo Reinado. A imagem de abertura não é uma imagem tão especial assim, porque ela representa a escravidão a que milhares de africanos foram submetidos. Mas este daqui seria o último século em que eles seriam escravizados no Brasil, porque ao final do Segundo Reinado, desse período aqui em que Dom Pedro II seria o governador do Brasil, seria o imperador, o rei do Brasil. Ao final desse período, os escravizados seriam libertados. Mas isso é assunto para o final do capítulo, tá? O nosso capítulo ele inicia com essa diferença política aqui, ó, entre conservadores e liberais. Lembra que nós estudamos lá no capítulo de período regencial os restauradores e os liberais moderados e liberais exaltados? Pois é, esses grupos aqui são parecidos, vocês vão ver. Por exemplo, bora começar pelos conservadores. Ó. É o grupo que almejava um governo centralizado, favorável à autoridade de Dom Pedro. Então, é basicamente a mesma coisa. Os conservadores eram puxa-sacos da monarquia, tá? Já os liberais, lembra que eram aqueles que queriam mudanças? Só que os moderados eram a favor da monarquia, contanto que ela limitasse o poder do rei, e os exaltados não eram a favor da monarquia, eles queriam república. Aqui eles meio que estabeleceram para vocês apenas um grupo, o grupo dos liberais, que era o grupo que defendia o fim do poder moderador, ou seja, o fim do autoritarismo do rei. E era o grupo político que defendia uma maior autonomia para as províncias, tá? Essa história de maior autonomia das províncias já é muito parecido com a república, tá? Aí tá. Esses grupos aqui, eles vão estar em constante conflito durante o período regencial, tá? A única coisa que eles concordavam era em relação à manutenção da escravidão no Brasil. Eles achavam que a escravidão deveria ser mantida, que não tinha como ela acabar logo, entendeu? Aqui na parte de baixo, o livro de vocês vai explicar o golpe da maioridade, tá? De acordo com a Constituição de 1824, o Dom Pedro II só poderia assumir o governo do Brasil com 18 anos. Porém, considerando todas as revoltas que nós conhecemos naquele capítulo de período regencial, considerando toda a briga política entre os diversos grupos políticos, a melhor escolha era trazer o Dom Pedro II o mais rápido possível para o governo do Brasil. Então, acabou que eles deram um golpe da maioridade, tá? O que foi o golpe da maioridade? Foi tentar colocar a maioridade para a idade que o Dom Pedro tinha na época, tá? Foi diminuir essa maioridade. Então, ao invés de ele assumir com 18 anos, ele iria assumir com 14 anos de idade, tá? Então, em junho de 1840, foi instituído o chamado golpe da maioridade, que colocava Dom Pedro II no comando do Brasil com apenas 14 anos de idade, tá? O Dom Pedro II ele vai governar o Brasil por quase 50 anos, para ser mais específica, 49, e ao longo desse governo dele, muitas coisas irão acontecer. Primeiro acontecimento importante, logo no início do Segundo Reinado, logo no ano de 1840, a Revolta dos Praieiros, tá? A Revolta dos Praieiros, ela tá aqui no livro de vocês, não como uma parte tão importante assim para vocês aprenderem, mas mais para representar a disputa entre conservadores e liberais, para vocês verem o quanto o conflito político estava muito forte nessa época. Os liberais, lá em Pernambuco, eles tinham um jornal, tá? Um jornal chamado Diário Novo. Esse Diário Novo, a sede dele ficava na Rua da Praia. Por isso que esses liberais eram chamados de praieiros, porque a sede do jornal deles ficava na Rua da Praia. O que acontece é que, em determinado momento, esse governo praieiro ele vai assumir o poder lá em Pernambuco.